Graça e paz, irmãos da IPCA. Nós estamos hoje iniciando o nosso 45º dia de Maratona Bíblica. E no dia de hoje nós estaremos lendo e estudando o capítulo 3 da carta de Tiago. E neste capítulo, Tiago ele vai então desenvolver dois temas. O primeiro, que vai do versículo 1 até o versículo 12, Tiago vai tratar de como os mestres devem usar e também dominar a sua língua. O outro tema vai dos versículos 13 até o versículo 18, onde Tiago vai falar que como os mestres demonstram a sua sabedoria. No dia de hoje, nós iremos focar apenas a primeira parte dessa carta, desse capítulo de Tiago. Pois na segunda parte, nós iríamos apenas rever alguns aspectos do que Tiago já trabalhou no capítulo 2, que é justamente a questão de que fé e obras andam juntas, e pelas obras a fé é confirmada. É interessante observar aí no versículo 13 desse capítulo 3, a exortação que Tiago faz. Tiago diz o seguinte: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Tiago então está apenas revelando que ele se propõe aqui nessa segunda parte do capítulo 3 continuar o tema do capítulo 2, ou seja, a relação inseparável entre fé e obras. Dito isto, vamos então refletir um pouco sobre a disciplina na hora de usar a nossa língua. Tiago então vai começar este capítulo se dirigindo aos mestres, ou aqueles que queriam ser mestres na igreja. Tiago, ao dizer: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, ele não está proibindo, queridos, a existência de mestres ou pregadores no meio da igreja, mas aqui ele está refreando o desejo de muitos em ocupar o cargo ou a posição de docência entre o povo de Deus. A preocupação de Tiago aqui era porque muitos que queriam ser mestres estavam tentando ensinar aquilo que não compreendiam claramente. Estes mestres eram, então, segundo Tiago, despreparados para ocuparem a área da docência na igreja. Outra preocupação de Tiago, ao falarmos sobre isso logo no primeiro versículo, era a questão dos falsos mestres. Segundo Augusto Nicodemos, falsos mestres são capazes de colocar a perder gerações inteiras. Tiago, então, na verdade, está mostrando que aqueles que o fazem, ou aqueles que ensinam, o fazem verbalmente, e que seus insucessos muitas vezes estão relacionados justamente às palavras que falam. Tiago vai nos mostrar então que o ensino e o uso da língua, eles andam juntos. E eu creio, queridos, que um dos maiores problemas da igreja evangélica brasileira hoje seja justamente este. Muitos estão querendo ser mestres, ensinar na igreja, quando na verdade deveriam estar sentados aprendendo. As igrejas evangélicas em nossa nação têm colocado pessoas despreparadas para discipular e também pregar. Pessoas que não foram treinadas nem provadas quanto à fé. Em muitos casos são neófitos da fé que estão ensinando outros neófitos sobre o Evangelho. Tais mestres que ocupam os púlpitos evangélicos em nossa nação e proferem palavras, estão na verdade promovendo palavras, proferindo palavras e discursos que envergonham o nome de Cristo diante do mundo. Esses tais falsos profetas, que se dizem ser mestres do Senhor, desviam os incautos, confundem os desavisados, emburrecem os crentes e espalham mentiras no meio do povo, como disse a reverendo Augusto Nicodemos. O que fica claro é que para Tiago o assunto da língua parece ser o mais importante, porque já no primeiro capítulo o Tiago introduziu o tópico da língua. No capítulo 1, versículo 19 e também versículo 16, ele fala sobre a questão de como devemos utilizar a língua. Tiago adverte claramente então sobre os perigos de uma língua descontrolada. Em grande parte do capítulo 3, ele fala do refrear a língua. E nos capítulos seguintes, ele diz aos seus leitores para evitarem maldizer uns aos outros e também os exortam a falarem a verdade. No versículo 2 deste capítulo 3, Tiago então vai mostrar que todos tropeçamos. Não somente costumamos tropeçar, mas Tiago diz que nós o fazemos em muitas coisas. Dentre as muitas coisas que tropeçamos, Tiago vai destacar apenas uma: se alguém não tropeça no falar. Isso significa
transgredir a lei de Deus com palavras. Os chamados pecados da língua, queridos, se você observar bem o Novo Testamento, eles ocupam grande parte das transgressões. A Bíblia fala sobre falso testemunho, a blasfêmia, sobre a mentira, sobre palavras vãs, chocarrices, maledicências, difamação, malícia, calúnia, perjúrio, entre outros pecados que são citados em referência ao mau uso da língua. Tiago escolheu esse tipo de tropeço, pois é com palavras que os mestres trabalham a maior parte do tempo, e é com certeza com essas palavras que eles têm a maior tendência em tropeçar. Em Provérbios 10:19 diz que no muito falar não falta transgressão. Entenda, porém, que no dia do juízo, queridos, não somente os mestres, mas todos os cristãos serão responsabilizados pelas palavras frívolas que proferirem. Aí em Mateus, capítulo 12, versículos 36 a 37, o próprio Senhor nos disse isso. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo. O controle da língua, de acordo com Tiago, indica a maturidade de quem professa ser cristão. Olha o que Tiago fala. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago já havia falado que o controle da língua revela a verdadeira religião, lá no versículo 26 do primeiro capítulo. Agora ele vai dizer que aquele que controla a língua é perfeito varão. Tiago aqui está dizendo que aquele que controla a língua tem uma grande virtude, uma das principais, como dizia João Calvino. A ideia aqui, então, de perfeição usada por Tiago tem a ver com maturidade, tem a ver com crescimento. Ou seja, o cristão maduro, o cristão que está em progresso na sua vida espiritual, é capaz de controlar a língua e somente falar aquilo que é adequado. Segundo Tiago, quem faz isso é capaz de controlar não apenas a língua, mas também o corpo todo. O princípio aqui parte do maior para o menor. Ou seja, quem consegue o mais difícil, que é dominar a língua, com certeza consegue o mais fácil, que é controlar o corpo. O corpo aqui é usado na ideia de necessidades do corpo como sexo, descanso, comida, conforto, as quais são, via de regra, difíceis de controlar. Segundo Tiago, o controle da língua é a chave no processo de domínio próprio. Se quisermos aprender a controlar nossas necessidades, paixões, emoções, temos que começar pela língua. Quem domina a língua, domina todo o resto do seu corpo. Então, dos versículos 3 a 4, Tiago vai então trabalhar um pouco mais sobre a questão da língua, falando que quem controla a língua, controla a vida. Dos versículos 5 a 8, Tiago então vai exortar os cristãos a pensar no poder destrutivo da língua. Como que a língua ela tem poder, como que ela é venenosa, como que ela pode destruir cidades inteiras, pessoas, vidas. Nos versículos 9 a 12, ele vai falar então da incoerência do uso da língua, quando ele diz, olha, às vezes com a língua nós bendizemos ao Senhor e também com ela maldizemos. Este capítulo, então, nos leva a refletir que, sendo mestres ou não na igreja, nós, os cristãos, devemos entender que as nossas palavras influenciam aqueles que nos ouvem. Com nossas palavras também podemos ensinar outras pessoas sobre a fé que temos. Por isso, devemos ter a exata compreensão que devemos usar a nossa língua para glorificar a Deus. Como crentes, temos que perceber o tremendo mal que as fofocas, calúnias, mentiras, insultos, falsos testemunhos provocam em nosso meio e fora dele também. O mau uso da língua, segundo Tiago, é uma das marcas de uma religião superficial. O mau uso da língua é um indicativo de que sua vida cristã é nada mais que uma vida de aparência e religiosidade fria. Que as palavras do Salmo 141, versículo 3, seja a nossa oração diariamente, onde o salmista diz, põe guarda, Senhor, a minha boca, e vigia a porta dos meus lábios. Que o Senhor nos ajude a viver isso que o salmista nos disse e isso que Tiago nos exorta. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que foi lida, que foi estudada, e rogamos ao Senhor que nos ajude a evidenciá-la em todos os atos das nossas vidas. Nos ajude a controlar a língua e assim estaremos controlando todo o nosso corpo. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.
buscar.